Bom, olá pessoal. Então, eu estou aqui para a gente poder trabalhar um pouquinho a questão de um sensor de luz, o LDR, conectado ao Arduino, e para isso eu vou usar o ThinkCard, né? O ThinkCard é interessante, né? É uma plataforma livre em que você pode fazer a simulação, né? A partir de uma conta que você pode criar, né, ou entrar através da conta Google, e criar um dispositivo eletrônico sem necessariamente uma placa de Arduino, ou, aqui nesse caso, utilizando Arduino e estudando a porta analógica. Esse é o nosso objetivo, tá? Então, suponha que você está iniciando um trabalho com Arduino, com seus estudantes e precisa mostrar para esses meninos e meninas, né, como é que funciona uma porta analógica, o que o Arduino mede e, afinal de contas, o que ele indica para a gente na sua medida, tá? Então, propositadamente, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui, né, nesse conectado, eu tenho um resistor, tá? Em série com um LDR que vai aqui para o terminal positivo e o resistor está no terra. Eu estou medindo através desse multímetro, tá? A diferença de potencial nesse resistor, nesse componente, tá? Então, o que vai acontecer? Se este componente variar a resistência, eu vario a corrente. Se eu variar a corrente, V é igual a R vezes I. Se eu variar a corrente, eu vou variar a DDP indicada aqui, que eu chamei no meu programa de VR, ok? Ok, então o que aconteceu? Eu criei variáveis, chamei uma VR e uma outra VRV. Por que será VRV? Nós já vamos ver como é que a gente vai utilizar essa variável, tá? O fato é que eu vou observar aqui o que acontece com a leitura aqui e o que acontece com a leitura no Arduino, tá? Eu vou ler na porta A0, ok? Então, aqui vamos colocar um fiozinho para a porta A0. Vou deixar aqui laranja também. A gente pensa que não ajuda essas cores nos fios, mas ajuda bastante. Ó, laranja, laranja, então significa que daqui é o mesmo ponto. Eu estou lendo numa porta analógica 0, defini a minha variável, leitura em A0, e vou mandar imprimir no monitor serial. Eu clico aqui para saber o que está sendo medido pelo Arduino. Ok? Então, vamos simular e vamos verificar o que está acontecendo, tá? Vamos colocar só aqui um atrasozinho em milissegundos para não ficar muito corrido, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 100 milissegundos, tá? Para dar um intervalozinho para a gente poder enxergar o número, ok? Então, vamos lá, iniciar. Ok? Pronto. Meu monitor serial está dando aqui 6. A minha tensão, medida nesse mesmo ponto, tá? Está dando 27,7 milivolts. Agora eu vou mexer aqui. Oh, meu Deus, que pena. Vai ficar bem na frente. Vou fazer assim, vamos ver se vai. Não. Agora eu vou mexer. Quando você clica sobre o componente, você pode alterar a intensidade de luz sobre ele, tá? Então eu vou alterar a luz. Eu vou jogar mais luz no meu sensor. Opa! Opa, opa! Eu aumentei a quantidade de luminosidade, olha, aumentou esse número e aumentou este aqui. Ou seja, aumenta a tensão e aumenta o número que o Arduino lê, tá? Se aumentar mais, aumenta a tensão medida no resistor e nesse mesmo ponto o número que o Arduino lê, ok? Então, qual é a relação entre o que o Arduino lê e o que ele mede? Tá? Esse é um dos problemas que a gente vai responder com este vídeo. Tá? Para isso, eu vou dar um tempinho aqui, vou trazer uma outra tela e questionar um pouquinho essa ligação que está acontecendo aqui e o que o Arduino mede. Tá? Não se esqueça que o Arduino é um componente digital, portanto, ele transforma sinais analógicos, que é esses que a gente mede assim, né, em frases binárias, tá?
Então, você transforma um valor de tensão em uma frase binária correspondente ou um intervalo de tensão para uma dada frase binária. Ixi, tá complicado? Espera aí que a gente já vai explicar, tá? Só vamos dar um tempinho aqui e já já a gente volta. Bom, gente, voltando aqui, né, para o nosso esquema, né? Eu vou agora apresentar para vocês. Ixi, vou ter que fazer de novo, peraí. Só um minuto. Eu fechei a janelinha e apaguei tudo. Vou fazer de novo o circuitinho e já volto aí. Bom, agora sim, gente, ó. Então, eu desenhei aqui o circuitinho, um esquema, né, do circuito elétrico, que é exatamente esse que está aqui, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um resistor, que é esse carinha, depois eu tenho um LDR, que é esse daqui, e que vai para o mais V, tá? Então, o que que aparece aqui? Então, entre o terra e este ponto, eu tenho sempre 5 volts, que aqui é o ground, tá? Potencial de referência a 0 e o potencial de referência a 5 volts aqui. Então, passa a corrente aqui, dá origem a uma queda de tensão nesse componente. Mas também uma queda de tensão nesse componente. Então, eu vou chamar esse de VR em volts e vou chamar esse de VLDR também em volts, tá? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que eu sei matematicamente que VR volts mais VLDR volts vai ser sempre igual a 5 volts. Né? Opa, 5 volts, ok? Então, isso é fixo. Então, o que vai acontecer? O problema todo é que este valor que eu estou medindo, tá? Ele está dando, por exemplo, 3,26, né? E lá no Arduino, um outro número, 600 e pouco, né? Então, como eles se relacionam este valor que eu meço aqui com este valor que o Arduino me dá em A0? Esse é um problema, né? Então, para isso, a gente vai ter que entender como é que funciona a conversão de um algarismo analógico em um binário, tá? Então, vamos também dar uma pausa e eu vou trazer mais uma projeção aqui para vocês. Ok, então, o que a gente tem aqui na nossa simulação, né? A gente tem a indicação, conforme eu altero a intensidade de luz, este número altera e esse número no monitor serial também altera, né? O fato é que nós vimos aqui, né, que, só para tirar um pouquinho isso daqui, nós vimos aqui que o VR, esse circuitinho que está aqui, né, você tem a tensão nesse componente mais a tensão nesse componente, é igual a 5 volts, que é o total que eu jogo nesse circuitinho, tá? Então, os sensores analógicos, em geral, ele aparecem 3 terminais. Um vai para o GND, tá aqui, para o terra, o outro vai para o mais V, e o terminal em que você vai receber o sinal na porta analógica, tá? Então, o que está acontecendo é que o sinal em volts está sendo convertido para um número que a gente não sabe ainda qual é a correlação. Essa correlação significa o seguinte: um conversor binário, ok? De 3 bits pode produzir 8 frases binárias. Vamos entender isso melhor. Bom, gente, então aqui, ó, eu fiz um desenho aqui no Excel, uma tabelinha, para que a gente possa entender exatamente o que acontece. Eu considerei, por exemplo, um conversor de 3 bits, tá? Então, 3 bits eu vou pegar 5 volts e dividir pelo total de frases binárias que eu posso ter. Vamos ver cada frase binária. A primeira frase binária que eu posso ter é todo mundo 0, certo? Então, 0 vezes 2 elevado à segunda é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 2 a primeira é 0. O decimal número 1
corresponde a 0 aqui e 1 aqui, que é 1 vezes 2 elevado a 0, que é 1, ok? O decimal número 2, que frase vai ser? Vai ser 0, 1, 0, ok? O 3, 0, 1 e 1, correto? Então, aqui, ó, 2 elevado à primeira mais 2 elevado a 0, então, ímpar. Ímpar sempre termina aqui com 1, tá? Agora eu quero o bit 4, então vai ser este 1 e os demais 0. Bit 5 é este 1, este 1, tá certo? E este 0, tá certo? 6 é este 1 e este 1 e este 0. E o 7 é todo mundo 1. Muito bem, então o que vai acontecer? Quando chegar uma tensão, e vamos ver os intervalos que eu tenho, né? Na verdade, se eu tenho 5 volts para dividir em 8 frases, eu tenho um intervalo de 625 milivolts. Então, a primeira frase, se chegar um sinal de 0 a 0,625, vai dar essa primeira frase. Se chegar um sinal que varia de 0,625 a 1,25, vai dar essa segunda frase. E assim por diante, tá? Então, eu transformo, né, o meu sinal analógico em frases binárias e num número digital, tá? Então, o que vai acontecer? 5 volts vai sempre equivaler à última frase que está aqui. Todo mundo 1. E, por exemplo, para 3 volts, qual será o decimal que eu tenho? Então, é sempre uma regrinha de 3, tá? Então, você sempre vai fazer uma regrinha de 3. Se você quer saber o valor em volts, então você vai pegar o X que você lê, tá? Vai multiplicar, ó, tá? Você vai, o que você lê, que é o X. Ah, não, eu quero o valor lido em volts, né? Então, o valor lido é esse aqui. Então, eu tenho esse aqui, por exemplo, o número 6, tá? Quantos volts equivale? Tá certo? Então, para saber em volts, eu vou pegar o valor lido, que é 6, vou multiplicar por 5 e dividir por 7. Ok? Então, vamos ver esta frase 6 aqui, por exemplo, corresponde qual valor de tensão. Então, vai ser o valor lido, né? Que é 6 vezes 5 dividido, opa, esqueci de colocar o sinal de igual, ok, para fazer a continha, dividido por 7, 4,3 volts, é por aqui, então, a frase binária. Mas, na verdade, é um intervalo, tá, gente? Ó, tá vendo? Não é exatamente esse valor, mas é um intervalo. Quando você tem para um conversor, no caso do Arduino, que é 10 bits, então eu tenho 2 elevado à décima. Possibilidades, que vai dar 1026, ok? Então, as frases binárias que eu vou ter vão variar de 0 até 1023, perfeito? Então, vamos lá, vamos pegar um valor que a gente tenha obtido aqui, né? Que é este valor, por exemplo, vamos só dar um tempo aqui, vou parar aqui, opa, vou sair daqui, vamos só olhar aqui, por exemplo, esse valor, tá? Vamos supor que eu estou lendo aqui no Arduino 552. Será que eu chego a esse 2.7? Vamos ver. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá no meu Excel, tá? Vamos lá no meu Excel, que é rapidinho, ó. Então, veja, eu estou lendo 552, 552. Então, 552 é o lido decimal que o Arduino lê, tá certo? Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer 5 volts, vai equivaler para a gente 1023, é a última frase, ok? E eu quero saber em volts o valor decimal que eu estou lendo, o lido, tá? Então, aí vai ser assim, né? Eu vou pegar, para dar em volts, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o valor lido, multiplicar por 5 e dividir por 1023, ok? É essa continha que a gente faz
para determinar a tensão em volts. Então, vamos pegar nosso exemplo, 552, tá? Então, ó, em volts, quando ele lê 552, o que ele está fazendo? Ele está pegando o valor 552, multiplicando por 5, tá certo? E dividindo por 1023 para dar o valor em volts. Isso corresponde a 1,73. Opa. Ai, 2000. Oh, desculpa, gente. Opa. Olha. Agora sim, né? Oxa. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa conta. Agora sim. Agora que susto, hein? Olha só. O valor que eu tô lendo, 552, corresponde a 2,7. Vamos fazer mais uma continha, só pra gente ver? Vamos supor que agora eu entre aqui e varie um pouquinho mais essa intensidade. E agora o valor lido vai ser 439, tá? Então, como é que eu vou achar em volts mesmo? Eu vou pegar o valor 439, 439 vezes 5 dividir por 1023. Perfeito? Tá dando 2,15 volts, 2,14 volts, é exatamente isso que dá lá no nosso medidor, tá? Então, essa transformação do valor que você lê em binário para o valor que você quer obter em volts, tem que fazer essa continha. Então, agora, eu vou fazer só uma outra coisa aqui, para entrar com mais uma linha de programação, com uma operação matemática, e imprimir aqui do lado, né, esse valor em volts. Pode ser? Vou dar um tempinho aqui e já trago a programação. Bom, gente, já está com o programinha desenvolvido aqui, olha só. Então, como é que eu fiz isso aqui? Eu entrei com uma operação matemática para definir a minha nova variável, que é VR volts, tá? Que ele vai ler, tem que bater com essa informação que está aqui, tá? Então, eu vou imprimir o VR primeiro, a primeira coluna, sem linha. Depois eu imprimo um espaço, aqui eu dei alguns espaços, tá vendo? Sem pular para uma nova linha, depois sim eu imprimo o valor que eu fiz a conta aqui e pulo uma nova linha para deixar isso em forma de tabela, tá? Olha só que coisa interessante. O que vai acontecer? Acontece isso aqui, olha, gente. Ao invés de você ter o valor quebradinho, ele não aparece. Sabe por que ele não aparece? Vou mostrar para vocês. Porque a programação que aparece aqui, nessa programação em blocos, ele define as variáveis todas como int, tá? Não existe forma de você definir a variável como float. Só para verificar aqui na linguagem de programação que a gente está estabelecendo, como ele consta aqui uma leitura do pino, então ele tem aqui uma serial begin, que é a taxa de velocidade que ele se comunica com a serial, tá? E aqui, o que está acontecendo? Ele está lendo a porta analógica, está dando um tempinho, e está fazendo a conta para poder determinar, então, o valor da tensão em volts. Está mandando imprimir, imprime o espaço, depois imprime o VR. O problema é que quando você faz esse tipo de programação da forma que está aqui, como blocos, você não consegue. Aí, quando eu transformar isso tudo em texto, tá? Eu não vou conseguir voltar, tá, gente? Aí eu posso sim vir aqui e mudar para float, a minha variável, tá? E tem mais um detalhe. Se mesmo assim eu continuar fazendo a leitura, tá? Ele tá dando aqui 2 casinhas decimais, mas ainda não tá arredondando. Para ele não arredondar, eu tenho que avisar o meu programinha para ele não arredondar, ou seja, considerar casas decimais. Então, eu vou inserir aqui, ó, na programação 5.0, tá? Agora você vai ver a diferença que vai dar, tá? Olha, já começou a dar diferença aqui, né? Na segunda casa decimal, olha ali, ó, 2.01 tá batendo, 2.53, tá batendo tudo, gente, olha que bacana. Ah, professor, e se eu quiser imprimir com mais casas decimais? Tudo bem, ó, é só colocar aqui vírgula, por exemplo, 3 casas, tá, ó. Eu quero 3 casas decimais ao invés de 2, tá? Então, é só colocar vírgula 3 casas e ele vai imprimir aqui com 3 casas decimais, tá? Então, é possível, tá? A variável float já é suficiente para dar a definição que a gente quer, tá? Ao invés de inteira, mas eu não consigo agora retornar a minha programação, tá? Então, isso é claro,
para uma programação para estudantes das séries, né, mais finais, que você pode estar fazendo isso, ou estudantes de ensino médio, né, que têm condições de fazer essas continhas, regrinha de 3, etc. Para ensino fundamental, das séries, mesmo Fund 2, mas das séries iniciais, você trabalha só com a programação em blocos e não precisa fazer essa riqueza de detalhes e transformar em decimal, em volts, etc. Tá? Mas era esse o recado que eu queria dar para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado a compreender um pouquinho a leitura, né, de uma porta analógica e a conversão disto para volts, né? E aí sim você consegue saber exatamente o que você está medindo, tá? 3 pontos fazem a conexão de um sensor analógico. Um vai para o terra, outro para o mais V e o outro o sinal que vai para a porta analógico. E a tensão que você mede é sempre entre este ponto A, que você mandou o sinal, e o ground, tá bom? Esse é o valor que você está medindo de tensão em algarismo decimal. Então, vai dar um número entre 0 e 1023, que você pode converter para volts, como a gente mostrou aqui nesse vídeo. Beleza? Vejo vocês na próxima etapa. Um abração.